Sejam bem-vindos ao Homecast Descomplicado. Aqui a gente vai desvendar tudo sobre a construção de casas de alto padrão. A nossa missão é levar para vocês, de maneira descontraída e descomplicada, tudo sobre o planejamento, elaboração e construção sobre esse tipo de casa de alto padrão. Eu sou o Eider Muniz, sou arquiteto e estou aqui junto com a minha parceira, Amanda. Meu nome é Amanda, eu sou corretora de imóveis lá na cidade de Eusébio e Aquiraz. Sou especialista em imóveis de alto padrão, aquisição e também na construção. A nossa ideia aqui, principalmente, né, a gente entendeu que estava muito complicado, as pessoas estavam desistindo de construir e até mesmo de mudar de casa porque não queria ter a dor de cabeça de mexer com isso. Então, a gente criou o podcast com a intenção de descomplicar tudo para você. Por isso que a ideia é Homecast Descomplicado. Exatamente. A gente percebeu que, em relação às construções de casas, principalmente, tudo era muito complicado, né, Amanda? As pessoas tinham a noção de que construir, adquirir terreno, sempre é uma coisa com grandes burocracias. Apesar das burocracias existirem, a gente sabe que todo o passo a passo, quem conhece como a gente consegue descomplicar para você. Então, a gente montou todo um cronograma, um passo a passo, para realmente a gente conseguir chegar até lá e mostrar para vocês que realmente não é tão complicado assim. Isso é a nossa ideia. Como foi que surgiu, né? Sim. Eu vendi para a família do Eider. Sim, exatamente. Um apartamento. Aí a gente se conheceu, no dia da assinatura lá do contrato no cartório. A gente ficou conversando, eu digo, eu sou corretora, eu sou arquiteta, beleza, já vamos fechar aqui uma parceria. Exato. Nessa ideia da parceria surgiu a história do podcast, né? Foi, exatamente. Eu gosto muito de falar, o Eider também fala bem pouquinho. Falo bastante. Isso, aí nessa intenção a gente viu, não, vamos fazer um podcast, vamos explicar pra galera que quer construir, né? Eu vendo lotes e automaticamente também vendo construção. Vamos explicar pra galera como construir. O Eider. Ele trabalha com projeto, tanto projeto... Exatamente. O que a gente mais faz no nosso escritório são casas do zero, né? Casas de diversos tipos de padrão, de investimento, de moradia. A gente trabalha com ambientação interna também. A gente trabalha com comercial. Então, assim, o ramo é bem vasto. Isso, bem diversificado. Bem diversificado. Mas, assim, realmente o nosso foco é o residencial. É o residencial, é a elaboração de casas. Então, assim, quando a gente começou a conversar sobre esse tipo de propósito, né, que é exatamente a construção de casa, a gente começou a perceber que existia uma grande noção de que era uma coisa muito complicada de se lidar, do começo até o fim, né? E não é assim. A gente sabe que existem as burocracias, mas essas burocracias podem ser atravessadas com conhecimento. E a gente está aqui com o intuito de realmente trazer o conhecimento e desmistificar tudo isso, né? Lógico, de uma maneira bem simples, bem descontraída, para a gente poder realmente falar do assunto sem pesar esse assunto, né? Porque o que é que acontece? Quando o cliente me procura, ele, Amanda, eu não quero fazer uma casa, eu prefiro comprar já uma casa pronta. Sim. E aí o cara acaba gastando ali 30%, 40% a mais do que ele poderia gastar na compra de na construção de uma casa. Sim. E aí eu digo, não, vamos aqui tentar construir, né? Eu vou apresentar para você arquitetos, construtoras, um pessoal que realmente vai te entregar aquele teu sonho. E o melhor de você construir é você fazer tudo do jeitinho que você quer. Do jeitinho que você quer. Todo mundo, eu acredito assim, eu sou mulher, eu tenho uma pasta no Pinterest e lá tem todos os sonhos que eu quero realizar, assim, quando eu falo da minha casa, né? Então, o sonho de ter uma casa plana de 2 lotes, inclusive o Eider que vai fazer a minha casa. Faço. E aí, assim, eu achava que era complicado até eu entrar no ramo. Quando eu entrei no ramo, eu só percebi o quê? Não é difícil, não é complicado. Porém, você precisa de pessoas que realmente entendem, né, do assunto, né? Um corretor que sabe de posição solar, um arquiteto que vai entender o seu sonho e colocar aquilo no papel, porque você fala que é uma casa clássica, o cara mete para você um desenho de uma moderna, porque é o que ele gosta. Você tem que ter profissionais qualificados que vão entender a sua demanda. Sim. E que entendendo a sua demanda vão entregar para você isso. Então, assim, a ideia do podcast foi essa. A gente dividiu ele por tópicos. Todo episódio a gente vai trazer uma pessoa nova aqui. Uma pessoa para falar de financiamento, uma pessoa de construtora para falar da organização da obra. Sim. Então, a ideia do podcast é que você entenda como funciona, escolha o profissional da sua confiança. Sim. E, diante disso, você inicie seu sonho, né? Seja o sonho de construir uma casa do zero, que você pode
contratar um corretor para conseguir o lote para você e um arquiteto para realizar esse seu sonho, colocar esse seu sonho no papel e posteriormente materializar ele. Ou você pode pegar já uma casa que já existe, né? E fazer um retrofit nela, o que é um retrofit só para explanar aqui por cima. Você dá uma cara nova para aquela casa, tem um custo menor e assim realizar teu sonho, né? Exatamente. O intuito da gente é exatamente trazer os tópicos que a gente acha mais importantes para dentro dessas construções, né? E a gente conseguir explanar eles e mostrar que realmente esse tipo de construção ele pode ser bem compreendido por vários tipos de pessoas. Você pode ser o construtor, você pode ser o empreiteiro, o engenheiro ou até mesmo o cliente interessado em fazer esse tipo de construção. Então, assim, você entender todo o processo, mesmo sem você ser exatamente dentro do ramo, né? Então, assim, a gente separou por alguns tópicos como a gente acha que é o mais interessante para a gente poder fazer esse entendimento. Então, assim, o primeiro de tudo, quando você quer começar a construir, eu acho que é o planejamento. Você precisa se planejar muito bem. Planejar muito bem, tanto para você você conseguir passar por tudo isso, como para você conseguir chegar ao final com todas as suas expectativas sendo geradas, né? Toda a sua organização. Então, assim, como você vai passar por um planejamento de projeto mais obra, a coisa mais importante é a organização de tudo isso. E a organização de tudo isso passa por um planejamento inicial. Então, assim, esse planejamento, ele envolve projeto mais obra. Então, aqui a gente vai ter um episódio. A gente vai ter um episódio dedicado inteiramente a planejamento. A exatamente indicar como que você pode planejar sem você esquecer de absolutamente nada e você tendo a facilitação de conseguir se organizar mesmo, saber quanto é que vai custar a obra no final, quanto vai né? custar, o que você vai precisar fazer, quais são as burocracias necessárias, quais os profissionais que você vai precisar contratar. Então, eu acho que esse planejamento é o crucial para você conseguir chegar até o final. Isso a gente vai trazer um dono de uma construtora que hoje é especialista no ramo, Sim. né? Então essa pessoa especificamente que a gente vai trazer, ele cuida de tudo, Uhum. desde a contratação do arquiteto. Você pode trazer o seu, ou ele vai indicar arquitetos. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não entendo nada de obra. Uhum. Eu vi meu avô fazendo um puxadinho em casa. A máxima noção que eu tenho é de um puxadinho de casa. Sério? Né? Então, assim, se eu não tenho noção nenhuma, eu preciso de alguém para me organizar. Por quê? Quando a gente vai fazer uma obra, a gente não pode ter aquela noção de não. Vou ali no depósito de construção, porque tá faltando 10 metros de fio para fazer a ligação elétrica. Não é assim que você constrói uma casa, porque você tem que saber o custo inicial e você tem que se organizar financeiramente, não é isso? Sim, exatamente. Que aí vem o segundo tópico dos nossos episódios. Nossos episódios estão todos divididos por tópicos. Isso. Né? E um deles a gente vai falar exatamente da organização financeira dentro do planejamento de obra, mas a gente ainda tem a questão de tipo, eu não tenho dinheiro todo para fazer essa obra, por isso que eu prefiro comprar uma casa pronta. Sim. Mas existem hoje saídas, né? Alguns bancos, hoje em especial a Caixa e o Banco Intermédio, que é o Banco Inter, o pessoal conhece por Inter, mas inicialmente é o Banco Intermédio, que é o banco da MRV. Sim. Esses dois bancos hoje trabalham com construção, não é isso? E aí a gente vai trazer também uma pessoa, né, um correspondente bancário, que é especialista nisso. Tanto você que vai querer tirar dúvidas sobre comprar uma casa já pronta, que tipo de documentação que eu preciso. Porque, assim, tem muito tutorial na internet, mas a galera não te explica tudo, porque, de fato, você precisa de um profissional. Cada caso é um caso. Quando a gente trata de empresário, é uma pessoa. Quando a gente trata de um CLT, é outro tipo de documentação. Quando a gente trata de servidor público, outro tipo, e às vezes é uma empresa, a sua empresa, você tem uma empresa lá e a empresa tem um capital de giro muito bom, então você entende que você vai ter um crédito muito maior, e você acaba, será que dá para uma pessoa jurídica fazer, pegar um aporte no banco, né, pegar um dinheiro no banco para construir a minha casa? Então a gente vai trazer uma pessoa assim, também, para desmistificar todos esses fantasmas, né, da construção e até de uma aquisição plena, né, e assim, a ideia sempre do nosso podcast sempre foi essa. Foi o quê? Como se você estivesse assistindo uma pessoa que vai te atender, já que nós trabalhamos com isso.
Por eu vender lote, mais lá na frente, eu trabalho muito com lançamento. Então, a gente vende lote. Em seguida, a gente vai lá. Cara, Amanda, tô com lote aqui. Não quero vender o lote para ganhar dinheiro. Eu prefiro fazer uma casa e lá nessa casa eu ganhar dinheiro. Sim. Qual é a melhor forma? Qual é a construtora aqui que eu sei que eu posso confiar, botar meu dinheiro? Eu não tô com o dinheiro todo, mas eu tenho dinheiro, eu prefiro usar o dinheiro do banco. Então, assim, o interessante de você ter um profissional especialista nisso é você não ficar solto. Uhum. Não fica, fala com um, não, vou falar aqui com meu cunhado, e cunhado é aquela raça que não quer ver você prosperar. Então, assim, você vai tirar uma dúvida com o cunhado, ele vai botar um balde de água fria em você e você vai desistir. Então, o melhor é você procurar um profissional. Mas a gente não sabe também que profissional procurar. Às vezes a gente acha que o corretor vai resolver tudo. E não, eu não vou resolver tudo. Eu vou precisar do Eider, que é arquiteto, porque eu entendo muito de posição solar, ventilação, mas quem vai entender 100% vai ser o Eider. Sim. Então, nesse sentido, o interessante do podcast é esse, é você saber quais profissionais procurar, entender como procurar esses profissionais, para a gente realizar o sonho de vocês. Seja de começar a investir, né? Ser um construtor, ter casas, aumentar seu patrimônio em cima de imóvel, porque quem investe em terra e investe em imóvel não erra, né? Porque a inflação, por mais que suba, o imóvel ele faz o quê? Valoriza. Sim. Um lote que você comprou hoje por 100 mil, você nem vende amanhã por 100 mil. Você vai ganhar mais. Diferente de um carro que você tira da concessionária por 50 mil, já perdeu 10 pau. Sim. Nessa brincadeira. Então, assim, a ideia do podcast é essa. E aí, fora isso, a gente ainda vai falar sobre soluções criativas que só arquitetos e pessoas que realmente estudaram para isso vão poder te ajudar, né, Wade? Exatamente. Em relação às soluções criativas, eu acho que o mais interessante é a gente conseguir trazer para dentro dessas casas soluções que realmente coloquem essas casas no par de igualdade do que as pessoas querem. Então, assim, as expectativas das pessoas são muito altas em relação a casas de alto padrão, né? Então, assim, o uso correto dos materiais, o jeito correto de colocar essas geometrias. Por exemplo, as casas de alto padrão hoje, elas trazem uma característica de muitas geometrias. Sim. Geometrias nas fachadas, geometrias dentro de casa, a utilização de diversos tipos de material. Então, assim, você quer realmente uma casa que te traga todos os tipos de sensações, mas ao mesmo tempo você consiga colocar tudo aquilo que você acha mais pertinente dentro do ambiente. E isso vai na criação. Isso dentro do orçamento, né? Porque às Dentro vezes do a pessoa orçamento também. viaja, né? Sim. Tipo, acha que, não, eu quero uma casa. Gente, balanço, vocês vão ouvir muito esse termo, o Wade vai usar Sim, bastante. exato. Tem um termo que a gente usa na construção civil que a gente chama de balanço. É aquela, você vê assim a casa meio que suspensa, assim, você acha que não tem nada segurando. Aquilo é caro pra chuchu, a pessoa quer. É porque você tem que estruturar de um lado, né? E do outro lado ele fica sem estrutura. Exato, aí a pessoa quer fazer, não, quero minha casa toda no balanço, tipo Oscar Niemeyer. Só que a pessoa não tem noção do custo, aí quando ela vai ver, vale, meu Deus, é isso. Mas aí tudo. vem as prioridades, né? Porque quando você vai para soluções criativas, você preza por umas coisas em detrimento de outras, né? Então, assim, é muito comum a gente ver alguns clientes dizendo que, olha, eu gosto muito de determinado cômodo ou de determinado jeito de se fazer, mas eu não gosto de determinadas coisas. Então, assim, a gente acaba prezando por umas coisas e outras não. Então, assim, se o cliente ele é o tipo de pessoa de querer uma solução criativa como essa, ele vai sim pagar a mais por ter, sei lá, o exemplo, né, como você está falando, de um balanço na casa. Mas ele não vai pagar por outra coisa que não faz tanto sentido para ele, não é tão importante, entendeu? Exato. Então isso realmente vai dar um grande valor para casa, porque você vai trazer para dentro da casa uma coisa que é realmente diferente. E hoje a gente sabe que essas soluções criativas é realmente para você trazer uma inovação para casa. A pior coisa do mundo é você ter casas replicadas, casas parecidas. O famoso Ninguém Ctrl-C, Ctrl-V é o ninguém quer. projeto campeão. Então, nós, como arquitetos, nós somos realmente criativos para realmente entender que perfil tem o cliente, que tipo de coisa o cliente quer e trazer as melhores soluções. A gente quer realmente entregar para os clientes a melhor solução. Eu sempre falo que, mais do que tudo, nós, arquitetos, somos muito especialistas em entender o que o cliente quer. Isso é vocês que colocam no papel. Exatamente. Eu falo aqui pro Wader, Wader, eu gosto tanto de Boserri, mas assim, eu prefiro aquelas fachadas com
30 metros de pele de vidro. Aí Uhum, o Wader vai me uhum. trazer pra realidade de tipo assim, ó, talvez isso É não onde a gente combine vai chegar. muito. As soluções criativas frente ao custo dessa obra, né? Porque tudo isso gera um custo. Exato. Lógico, a gente tem todos os tipos de soluções para essa criação poder acontecer, né? Mas isso gera um custo. E a gente vai chegar lá na frente para falar sobre esses custos, né? Então, essas soluções criativas são as melhores para a gente conseguir fazer com que essa casa tenha realmente a imponência que ela precisa ter. Porque a gente não está falando de qualquer casa. É um jeito de moradia que as pessoas realmente merecem. São pessoas que estão investindo num jeito de morar diferente de realmente muitas pessoas que moram em outros tipos de habitações, sejam apartamentos, sejam casas convencionais, casas para rua. Realmente é um jeito de se construir uma casa dos sonhos, assim. Então, o sonho é o limite, né? O céu é o limite. Então, você não, para o sonho não tem essa limitação. Isso em relação à moradia, né? Sim. O céu é o limite, mas o bolso é o seu guia, tá? Você Com vale toda frisar. certeza. E por- esse guia nós também vamos chegar lá. Exatamente, porque assim, gente, eu puxei esse gancho no sentido de que eu tenho muito cliente que, ai, Amanda, eu quero uma casa XYZ com isso, com isso, com aquilo. Aí eu fico, tá, muito bom, vai ficar massa. Porque a gente tem uma noção, eu particularmente, assim, hoje eu tenho mais de 100 captações em fluxo dentro do meu site, né? Sim, Imóveis prontos. Fora os projetos que estão em andamento, eu também vendo sim. a casa no projeto, porque é até Uhum. mais barato você comprar uma casa que o construtor tá ali iniciando do que uma casa que já tá no mercado, tá? Isso aí vale frisar. Mas assim, isso quem vai me ajudar a trazer o meu cliente para a realidade quando ele começa a devanear assim, tipo, viajar na maionese mesmo. E eu sei que eu olho assim, eu digo, cara, bonito vai ficar, mas grana, eu acho que a grana não vai chegar não. Quem vai trazer essa noção de realidade vai ser o arquiteto. Sim, até porque a gente volta lá no início, né? Lembra quando a gente falou sobre planejamento? Exato. Se nós não planejarmos com eficiência, a gente não consegue chegar ao final. Porque em algum momento o fluxo financeiro do cliente vai embarrear ele possibilitar, né, chegar até o final. E ninguém quer começar uma casa, ver a casa assim, não, levantei a casa todinha, que a gente chama de fase cinza, né? Quando o cara já terminou ali toda a alvenaria. Aí ele olha, tá, mas e agora? Cadê o dinheiro do piso? Uhum, Né? Cadê o dinheiro do porcelanato? Cadê o dinheiro das pedras? sim. Cadê o dinheiro das peles de vidro, né? Que é aquela fachada bonita que vocês veem, aqueles vidrão. Cadê o dinheiro do luminotécnico? Tudo isso, quem pode te ajudar vão ser os profissionais qualificados. Não adianta você ficar devaneando ali no Pinterest, vendo trocentas referências, quero colocar todas. Sim, Mas aí você tem que conversar com seu arquiteto, né? E ele te trazer para a sua realidade financeira, né? exatamente. E o mais interessante que a gente consegue ver é como o mercado está diferente hoje. Não sei se muitas pessoas já notaram, mas assim, com o tempo, o mercado ele vai se atualizando. Você vai tendo novas tendências, novas referências. O mercado ele nunca é estático, ele nunca está igual ao que sempre foi. Então, assim, a gente consegue observar que hoje o mercado ele tem várias coisas que não tinha há um tempo atrás. Hoje a gente tem as pessoas querendo realmente casas realmente eh, sem ser padronizadas, né? Uma casa realmente autoral, uma casa realmente que faça sentido, casas sustentáveis, casas com automação. Então, todas essas tendências são realmente bem bacanas para a gente conseguir fazer com que o mercado atual faça sentido. Nós estamos em 2025. Se a gente for enquadrar que o mercado é exatamente igual de 2020, de 2018, 2015, ele realmente não é. O mercado ele vai sim se atualizando e essas atualizações a gente consegue chegar lá. Uma das atualizações que eu queria, Amanda, que você falasse, Hum, é que a gente observou que hoje em dia as pessoas não estão morando mais tanto em apartamentos, né? é, A gente verdade. observou que há um tempo atrás as pessoas realmente moravam muito, queriam muito seus apartamentos, valorizavam muito isso. Lógico, todo mundo ainda quer um tipo de moradia, mas a gente observou que as pessoas querem morar cada vez mais em casa, né? Cada vez ter mais espaço. Então, a gente chamou isso de. A gente chamou isso de a nova tendência no mercado imobiliário. Foi. A gente vai trazer para vocês também uma pessoa especialista Hum. no ramo de horizontalização, que é isso. Pessoal que migrou dos apartamentos para casas. Na pandemia a gente percebeu que o pessoal ficou ali enclausurado dentro dos apartamentos, o pessoal em tempo de enlouquecer, Uhum. né? 3 crianças, 2 adultos,
num apartamento ali de Pouco espaço, né? 75 metros quadrados, Que não 100 podiam nem metros conviver. quadrados. Não, a pessoa surta. O cara faz. O teu filho faz um barulho ali de videogame que tá jogando com os amigos no quarto, que é no final do apartamento. Sim, Na sala, tu tá querendo ver futebol e não consegue, exato. né? A mulher tá querendo ler. No meu caso, eu sou um leitor assíduo, eu tô querendo ler, eu não consigo ter paz. Então, aí tava tendo muito conflito dentro de casa por conta disso. E aí, o pessoal resolveu fazer o quê? Não, vamos mudar. Aqui no nosso estado, né, aqui no Ceará, a gente teve um boom imobiliário gigantesco na minha cidade, o Eusébio. O Eusébio antigamente só tinha um loteamento, né, que era o Alphaville Eusébio, que era bambambam, assim, só morava rico. E aí a gente tinha o Jardins Ibiza, que hoje ali é do lado do Terrazo, que inclusive também, né, trabalhei um lote do irmão do Eider lá. E aí a gente tinha o Alphaville Fortaleza. Morreu Maria Preá, a gente tinha só isso, né? Tinha. Pronto. Hoje em dia, pra vocês terem ideia, só na Cidade Alfa a gente tem 11 loteamentos lançados. E o projeto lá é que Isso sejam 23. Só na Cidade Alfa, isso, né? Só na Cidade Alfa. A ideia lá é que sejam 23, né? Não, todos são 23. Hoje a gente tem 11. Já é muita coisa. Muito. Fora isso, a gente tem outras empresas também que trabalham com loteamento lá na Aquiraz. A gente tem outras empresas. A gente tem uma empresa nova chegando que eu estou tentando trazer o CEO dessa empresa pra gente, pra falar sobre isso. E ele é um cara, assim, espetacular. E vocês vão entender muito sobre isso, porque ele é do mercado imobiliário já tem um tempo. E aí eu vou trazer essa pessoa pra você aqui num episódio específico, pra vocês entenderem essa questão, né? Por que as pessoas mudaram. E ainda teve a questão de que todo mundo só tinha o quê? Uma moradia. Hoje, todo mundo quer ter 2 moradias. Por quê? Ninguém sabe o dia de amanhã. Vai que tem outra pandemia dessa, e aí a pessoa precisa de um apartamento de praia. Sim. Porque, querendo ou não, eu vou tirar por mim, tá? Na época da pandemia, eu fui muito pro Cumbuco. Pra um empreendimento específico lá. Por quê? Meio que o negócio tava flexibilizado lá. Você podia, pelo menos, caminhar na areia, ou seja, você não surta. Sim. Porque o ser humano, ele precisa de natureza. Ninguém vive só de concreto, né? Então, assim, eu ia pro Cumbuco, dava um rolê na praia, já dava uma melhorada. Então, nessa perspectiva, o pessoal entendeu o quê? Que eu preciso ter uma segunda moradia. Então, você viu muito, eu vi muito lançamento, trabalhei muito lançamento. Porto das Dunas, Cumbuco, o Ceará como um todo tá vendendo pro mundo inteiro. Verdade. Inclusive para brasileiros que moram fora. A gente aqui tipo o melhor lugar do mundo pra kitesurf. Então, assim, tem muito gringo vindo morar aqui e procurando uma segunda moradia. Sim. E isso, a gente tem até loteamento, que eu fiquei sabendo esse ano, de uma loteadora também, que me convidou pra trabalhar com eles, que eles trabalham só com segunda moradia. O foco deles é loteamento de praia. Sim. Loteamento beira-praia ou ali na circunscrição da praia. Então, assim, essas são as novas tendências, né? O pessoal saindo dos apartamentos pequenos, indo para apartamentos bem maiores. A gente vê hoje apartamento com preço acessível, que você não via antes. Você só via ali na beira-mar, apartamento de 200 metros, você só via na beira-mar. Hoje você vê no Cocó, Guararapes, né? Na Santos Dumont, também aqui na Aldeota, a gente já tem apartamentos ali 190 metros, 180 metros. Então, tá tendo essa modificação. Sim. Além do fato da galera sair do apartamento e ir para as casas ou ter uma segunda moradia, ninguém quer mais morar num apartamento apertado. Apartamento apertado hoje é a primeira moradia, né? Assim, a minha primeira moradia foi um apartamento no Parque del Sol, um apartamento de 73 metros quadrados, 3 quartos, eu convivendo com 2 adolescentes, uma criança, eu e meu ex-marido. Então, assim, era um negócio bem apertado. De lá a gente foi pro Eusébio, e eu, desde que fui pro Eusébio, mas aí eu sou... como é que a gente fala, gente? Discípula de Eusébio, né? O pessoal costuma dizer, eu sou discípula de Eusébio. Então, assim, eu vou sempre defender aquela bandeira. Uma cidade que cresceu muito, tem muito a crescer, né? Sim. Espero que o prefeito de lá e os vereadores percebam que realmente a cidade tem tudo para ser a melhor cidade do Ceará para se morar. Com toda certeza. Todas as loteadoras estão indo para lá. Loteamento de alto padrão. Um loteamento que você julgava ser de médio pelo valor que você paga, entrega tudo que um alto padrão entrega. Sim. Então, isso é muito interessante. Interessantíssimo. E é exatamente o que a gente falou, né? A gente acredita realmente nesse grande potencial das construções horizontalizadas. Pelo fato das pessoas realmente hoje em dia quererem e terem o espaço. Sim,
Alguns anos atrás, a gente não tinha essas loteadoras, né? Não tinha esse grande investimento no Que mercado. até tinha, mas quando você via, era Uhum, loteadora aberta, aí você pensava, eu vou comprar um lote aberto? Não, então eu prefiro comprar uma casa pronta que eu não vou ter a dor de sim, cabeça. exatamente. Aí começou a ter loteamento fechado, mas era uma coisa assim muito inacessível, era uma coisa, sei lá, se a gente botar nos valores de hoje, para você comprar um terreno de 700 mil, você tem que ter uma renda ali de aproximadamente 40 mil mensal. Porque você Uhum, vai comprar o lote, mas você tem que fazer a casa, né? uhum, E aí, uma família ter uma renda dessa era uma coisa inimaginável. Hoje, com a internet, inúmeros tipos de profissão, uhum, ficou mais democrático você adquirir. E ainda teve o fato dessas loteadoras virem sim. com loteamentos que entregam o que um alto padrão entrega, como academia, spa, espaço pet. Gente, assim, coisas lindíssimas e com um paisagismo, paisagismos assinados Sim. por pessoas renomadas, assim. E no médio padrão, você hoje consegue comprar um lote, lá no Eusébio mesmo, você consegue comprar um lote de 200 mil. Uhum, Com aproximadamente ali 600 mil, você constrói uma baita de uma casa plana com piscina. uhum, Você gastou ali 800 mil e tá morando numa coisa que é sua, do jeito que você quer, sim. do jeito que você sonhou. E aí vem mais um episódio, que aí eu quero que o Eider explique um pouquinho pra gente sobre Na isso, hora. que na verdade são 2 episódios específicos que eu meio que vou deixar com ele, porque quem manja disso, na verdade, é ele, né? Que vai ser o orçamento de custo de obra, que é mais um episódio que a gente vai falar. A gente vai trazer uma pessoa específica para falar sobre isso, conversar com a gente, né? E reforma e retrofit. Por que reforma e retrofit? Esses loteamentos de alto padrão, eles meio que não tem mais lote para vender. O que Sim. vai ter lá dentro é o quê? Casas antigas, que o morador hoje, naquela época, um servidor público, a gente sabe que os servidores públicos eram os ricos, né? Uhum, Ali, 40 anos atrás, 30 anos atrás, a galera que tinha dinheiro era servidor público. Hoje, não necessariamente, ainda assim, mas não necessariamente, é quem tem dinheiro. Então, essa galera tá fazendo o quê? Tá se capitalizando com o imóvel, uhum. mas é um imóvel já ali meio que defasado, não tá dentro do padrão arquitetônico que o pessoal tá procurando. E aí aqui entra o Eider para explicar isso pra gente, que a gente vai falar Em, sobre reforma e retrofit. em relação ao primeiro assunto, que é custo de obra. Isso. Em relação ao custo de obra, eu acho que a gente já falou sobre soluções criativas, né? Quando a gente criou tudo aquilo, a gente falou até sobre balanço, casas Uhum. em balanço, geometrias em balanço, tudo isso envolve um custo. E esse custo, feito lá no planejamento, como você fazer, esse é o momento de a gente materializar tudo. Então, assim, tudo que eu idealizei agora vai ter um custo e esse custo tem que ser analisado por mim para saber onde que eu vou chegar, qual é o meu capital financeiro para eu poder chegar até lá. Então, eu acho que isso é muito interessante e a gente vai abordar também em um dos episódios só sobre custos. Pessoas qualificadas que vão conseguir dizer para a gente como esse projeto e esse planejamento vai ser palpável para essa casa poder ser construída do melhor jeito que foi planejado. Eu acho que isso é o mais interessante para a gente realmente não ficar dentro do campo das ideias, a gente já ir para a materialização disso e querendo ou não tudo envolve dinheiro. Sim. E esse custo de tudo isso vai ser esmiuçado pela gente, vai ser falado, vai ser realmente debatido, porque realmente tem um método para você chegar até lá e você conseguir fazer com que esse custo realmente seja contabilizado da melhor maneira É, possível, porque não né? adianta você fazer, como eu vi muito, né? Graças a Sim. Deus, hoje a gente tá conseguindo organizar mais isso, mas eu vi muito ali na Cidade Alfa, a pessoa comprou o lote, fez o projeto, Uhum. não fez a conta, porque só foi lá no arquiteto. E conseguiu finalizar a obra? Não, essa que é a parte legal. O cara vai lá, compra o lote, aí ele compra sem uma assessoria especializada. Sim. Ele pega só um tirador de pedido, né? Porque tem Uhum. o corredor e tem o tirador de pedido. Tirador de pedido tá. Amanda, eu quero um lote ali na cidade Alfa, só posso pagar até 250 mil. Sim. Isso é um tirador de pedido. Uhum. Agora, Amanda, eu tenho 250 mil para investir hoje para um lote. Daqui 3 anos eu vou me organizar aqui para construir. E aí, assim, me ajuda aqui. Aí é que entra o corretor, né? Porque aí o corretor vai ver o melhor lote, a melhor posição solar, porque o cara que vai tirar o pedido, ele não vai nem olhar se tem aclive, se tem declive, ele não vai olhar nada. Não olha. Porque ele tá só tirando teu pedido, ele não vai olhar o orçamento, né? Sim. Porque assim, se o terreno tem aclive, você tem declive,
Aumenta o custo da obra ou diminui o custo da obra. Sim. Então, todas essas variantes, elas têm que ser estudadas e quem vai dizer isso é o corretor, mas um corretor que tem o quê? Tem parceiros arquitetos, tem parceiros engenheiros, porque por mais que eu meio que seja meio polivalente, porque eu trabalhei em construtoras e facilita a minha visão de projeto num todo, não só no terreno, você vai precisar de uma pessoa como o Eider para desmistificar tudo isso, né? Exato. E a gente trazendo todos esses profissionais, né? Então, é essa a intenção. A gente, cada pessoa na sua área consegue desmistificar certos pontos. Então, a Amanda consegue desmistificar completamente isso em relação a toda a fase da venda, da compra, locação, tudo isso. E as melhores estratégias para a gente conseguir chegar até lá, né? Não tendo. Não tendo ideias erradas sobre o processo, né? Em relação a esses custos, nós vamos trazer também essa pessoa qualificada para dizer quais são os melhores jeitos de qualificar o custo daquilo que foi planejado. E a intenção da gente aqui não é a gente falar assim, ó, olha, porque a gente tem que usar o material X, Y e Z. Não é essa ideia, tá? Porque essa ideia a gente vai fazer no dia que você decidir comprar o seu terreno, você decidir fazer o seu projeto, a gente vai sentar junto, ou um profissional da sua escolha, para fazer isso. Aqui a gente vai te dizer, olha, você vai ter que precisar de um... Vamos supor, o Eider vai explicar isso melhor do que eu, por exemplo. O Eider, para eu fazer uma casa aqui de tantos metros, vou precisar de que material? Sim. Né? Eu gosto lá do estilo clássico. No estilo clássico, o que é que a gente consegue economizar ou não? Que mão de obra especializada eu vou precisar? Sim. Né? Porque, eu não posso dizer, isso aí é mais contigo, mas eu acho que eu acho, né, no meu entendimento, que se eu vou para uma casa moderna, moderna, gente, é aquelas fachadas que a gente vê assim, pele de vidro, nananã, ela tem um tipo de construção e a casa neoclássica, ela tem outro tipo de construção. Às completamente vezes, diferente. A pessoa que eu vou usar no moderno vai ser dispensável no clássico. Me corrija se eu estiver errado. Não tá errado não, é exatamente isso. A gente até consegue fazer mesclagem de estilos, né? O estilo moderno, ele traz realmente o que a gente mais vê hoje nas casas. São geometrias. Então, essas geometrias, ela vem fazendo desenhos nas frentes das casas. É tanto que essas geometrias já não estão mais só na frente das casas, elas já estão nas laterais das casas, já estão dentro das casas. Essa geometria a gente já vê dentro das ambientações das casas. Então, assim, a ambientação é realmente tudo aquilo que faz a composição do ambiente interno. Então, em relação à modernidade, eu acredito que essa geometria traz muito do que você tende a fazer do que você tende a ter como moderno nos dias de hoje. Então, isso que traz essa atualização para dentro dessas casas. É geometria, literalmente geometria. E quando você tem casas neoclássicas como essa, você volta lá atrás e busca as referências que eram atuais naquela época. Então, vem Bolserri, que é exatamente aqueles quadradinhos, que tem externos e internos, você tem colunas neoclássicas, aí que elas vão ter adornos específicos, aí o céu é o limite para você conseguir ver as possibilidades. E tem gente até que gosta de mesclar as duas coisas. Já traz as duas vertentes, porque na verdade você tem hoje uma atualização de modernidade junto com o passado. Então tem muitas pessoas, meu pai, minha mãe, eu fiz uma viagem, eles gostavam disso, aí traz aquela memória afetiva, né? Sim. Junto com os gostos atuais. Então, isso a gente consegue mesclar para a gente trazer uma composição bem bacana. E tudo isso vem lá na criação. Entendendo que tipo de pessoa é para aquela construção, para a gente conseguir fazer exatamente uma coisa bem parecida com a característica da pessoa, né? Isso que é o que a gente vai ver ali no orçamento e custo de obra e na reforma e retrofit. Toda vez que eu vendo um lote não, uma casa, vamos supor. Tinha uma casa lá na Alphaville Eusébio, um exemplo aqui prático. Tinha uma casa na Alphaville Eusébio que ela estava com valor de oportunidade. Não existe casa na Alphaville Eusébio abaixo de 2 milhões, é um ser inexistente. Sim. Mas aqui acolá aparece. Apareceu uma, à época, de 1.750.000, a gente fechou ali por 1.600.000. Sim. O cara estava comprando ela não para morar. A intenção dele era o quê? Fazer um retrofit na casa, deixar ela mais moderna. E aí... Eu acho que é interessante, sabe o quê?
a gente explicar o que é a reforma e o retrofit. Isso. Existe a diferença entre a reforma e o retrofit. A reforma, ela vai fazer uma adaptação singela do ambiente, da fachada, da casa. A reforma é qualificada como uma reforma singela. Ele mantém as mesmas características, é Mantém as isso? características, mas ela não vai atualizar 100% daquele ambiente. O que é Como se chamado fosse de só uma renovação, tipo uma uma renovação, pintura que tem que fazer uma troca de até telhado, pode ter questões de atuais mesmo. Você chegar lá, você ambientar, colocar coisas mudar novas, pedra, né? pode. Mas geralmente na reforma você não descaracteriza o ambiente anterior. Ele meio que fica igual o que tava, só que Só que mais atualizado. novo. Só que Pronto. mais novo. O retrofit já é uma reforma muito mais avançada. Exemplo, se você tem uma casa super antiga e essa casa já não faz mais sentido e ela tá com cômodos muito grandes, com uma cozinha gigantesca, enfim, ela não faz mais sentido ser do jeito que é. Se essa reforma vai ser muito mais, vai mexer muito Vai mais com, alterar as vai alterar as características. características, então você vai dar um novo uso àquela reforma, àquele local. Dando um novo uso, você faz um retrofit. Entendi. Porque esse retrofit, ele dá um novo uso à construção e ele é qualificado como uma grande reforma. Isso. Que foi exatamente o que aconteceu nesse caso. Ele Exato. pegou essa casa. A primeira coisa que ele disse, Amanda, vou trazer meu arquiteto aqui para ver se é possível Uhum, fazer o que eu estou imaginando na minha mente. exato. Porque ele me explicava, por mais que eu entendesse assim, porque eu vendo imóveis, então Uhum. a gente vê todo tipo de coisa todos os dias, a gente entende, mas a gente não é especialista. Quem vai entender é o arquiteto. Então ele Uhum. levou o arquiteto dele Sim. pro arquiteto dizer, porque a casa era tipo neoclássica. Uhum. E ele queria deixar a fachada, era outra casa, era meio que derrubar e fazer outra, sabe? Uhum. E aí, assim, a pessoa acha que, não, tô vendo ali uma casa antiga, eu vou derrubar uma parede aqui, vou derrubar outra parede acolá, e aí eu vou fazer uma casa diferente. Gente, não é assim. Vocês vão precisar de um arquiteto. Por quê? Às vezes você vai querer derrubar uma parede que é uma de sustentação da casa inteira. E um projeto estrutural também, né? Porque os projetos complementares, além do arquitetônico, são muito importantes para você saber o que fazer dentro da casa. Então, a gente tem dentro de uma casa como essa instalações, e essas instalações, essa estrutura, elas são muito importantes. Então, quando você constrói, você realmente tende a guardar aquilo ali para ter como se fosse um documento da casa Sim. mesmo. Então, já não faz mais sentido, que é o que a gente está dizendo, né? Esse ambiente dessa forma não faz mais sentido. E às vezes Quero o cara não fazer. tem, né? Não tem. E assim, às vezes a construção é muito antiga. Sim. Quando a gente trata de economia de alto padrão, Uhum, não, porque assim, a gente tem uma associação que fica, por mais que você não tenha, uhum. para a associação permitir que você construa, você tem que levar todos os projetos para lá e eles ficam arquivados. Geralmente eles têm, Facilita, né? Facilita a com vida da certeza. pessoa. Mas se você compra um prédio e você vai dar um novo reuso para ele, Sim. né? Comprei ali um ponto comercial ali no centro de Eusébio, uma casa antiga, mas não quero demolir ela toda. Você precisa Precisa. de Com uma toda pessoa certeza. especializada, porque ele vai ter que fazer o estudo todo de novo, porque Sim. senão não existe o projeto. Quando não tem, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir atrás das instalações ou atrás da estrutura. Saber exatamente como tá, de que jeito tá, geralmente é um trabalho mais avançado. Sim. Você vai fazer quase o diagnóstico de como tá a estrutura. E fazendo esse diagnóstico de como tá, você vê realmente o que pode ser feito, né? Dentro do retrofit que você vai dar um novo uso para essa construção, é o ideal. Porque aí você vai ter a certeza de que você está fazendo exatamente a coisa certa. Nós estamos falando de casas construídas do zero. Mas em relação a reformas e retrofit, tem muitas casas de alto padrão também, nesses condomínios, Sim, muito. precisando de muita reforma, precisando de um novo Apartamentos uso. aqui na beira-mar. Também. Você pega apartamentos aqui de 400 metros, duplex, você entra no apartamento, parece um mausoléu. Exato. E aí quem compra pela vista, não tá comprando pelo que tem Localização dentro. também, né? O cara tá, porque assim, é o que a gente até fala no nosso mercado, location, Uhum. location, location, né? Que a Uhum. localização é o que importa. Uhum. E aí o cara tá comprando à vista. Ele só quer ver o mar. Uhum. E não vão derrubar um prédio de, sei lá, de 40 andares, 30 andares para fazer um novo. Muito difícil isso Uhum. acontece, mas muito difícil. Então, Tem até um prédio que vão tirar aí, né? exato, vão até tirar um aí. Mas assim, não sendo esse o caso, o cara vai fazer o quê? Uma retrofit dentro do apartamento. Por que eu puxei esse gancho? Porque é importante que você saiba que o retrofit ele não vai servir só para casas, né, Wade? Sim, não. Ele serve para qualquer tipo de construção, né? Se esse tipo de construção precisa dar uma mudada,
uma mudada a ponto de você qualificar de outro jeito, a entrada pode ser em um outro local, o ambiente que funcionava era um ambiente comercial, agora vai ser residencial, ou então o contrário, ele era residencial, vai virar um restaurante, uma cafeteria, vai ter outras divisões, outras instalações. Então, assim, é realmente você trazer o retrofit, nada mais, nada menos, é você trazer um uso, uma qualificação de uso para dentro desse ambiente. Por isso que a gente, em simplificação, diz que a reforma é uma reforma simples e o retrofit é uma reforma avançada, justamente pelo fato de você trazer o novo uso. Esse novo uso Igual faz aquele isso, meme, né? Primeiro você começa, depois você melhora. Exatamente. Então o retrofit ele tem exatamente essa qualificação. Quando a gente fala de construções como essa, nós temos muitas casas no Eusébio necessitando disso e de pessoas querendo fazer isso. Sim. Então assim, alguns anos atrás, quando a gente tinha só esses residenciais, como você falou, né? Então lá a gente tinha aquelas casas que eram muito diferentes de hoje. Por exemplo, casas antigamente quase não tinham na entrada pé direito elevado, pé direito duplo, que hoje as pessoas querem ter. Verdade. As casas antigamente tinham muitas varandas exageradas. É que ninguém nem usa que mais. hoje em dia ninguém usa mais. Todo mundo já qualificou que as varandas hoje em dia é um espaço morto. É necessário? Você quer estar ali, é bonito, tal. Mas assim, em pontos específicos. Você não precisa ter casas super avarandadas. Então, assim, você hoje pode qualificar quais os pontos dessa casa que já não faz mais sentido para você conseguir dar um novo uso. E esse novo uso é o retrofit. Sim. Agora, gente, eu vou falar para vocês aqui um pouquinho de um outro episódio, assim, para vocês entenderem como é que tá funcionando, que a gente tá explicando para vocês o que é que vai ter em cada episódio. Dando uma pincelada sobre do que sobre vocês... o que a gente vai ver aqui nos episódios, que vocês vão receber de conteúdo. E um conteúdo, assim, gratuito, que normalmente você vai receber como? Como que você receberia? Pagando uma assessoria. Pagando num curso, ou num curso online, ou Tem então numa grande pesquisa. Tem muito curso hoje em dia, exatamente. Não, e outra, tipo assim, quando você vai ver algumas informações que tem na internet, muitas vezes as informações são até verídicas, até verdadeiras, mas elas são de vários pontos diferentes, né? Nós estamos aqui em Fortaleza, nós somos do Eusébio, nós somos da região metropolitana. Então, assim, as nossas informações, elas são características do local. Então, qualquer pessoa que queira investir ou então fazer um retrofit, uma construção do zero, a gente vai trazer as informações daqui, com pessoas que já atuam e trabalham aqui, né? Isso simplifica muito, porque a gente está fazendo a atuação do nosso ramo com pessoas que já trabalham aqui. Então, assim, localizando. Você não está pegando uma informação de um outro estado e trazendo... solto, né? De outro estado e trazendo para cá. Perfeito. Porque, assim, pincelando isso, né? Explicando para vocês os episódios que a gente vai ter, isso para vocês é muito engrandecedor, porque não dá para você pegar informação solta. Informação solta, o que acontece lá em Balneário Camboriú não funciona pra cá. Lá os prédios mexem, pra você ter ideia, né? A depender da tempestade que tiver, os prédios mexem. Até pelo vento, né? Porque lá tem prédio de 70 andares, Exato, é muito prédio alto. Neymar, um negócio absurdo. E aí, assim, isso é trazendo pra nossa região. Pra nossa realidade. Pra nossa realidade. E aí, dito isso, né, a gente vai ter um episódio pra gente falar só sobre investimento. Exatamente. Que a questão do retrofit entra numa das parcelas de investimento. Uma coisa interessantíssima que eu quero que a Amanda explique para vocês. A diferença exatamente sobre casa própria para o seu uso, para a sua moradia e casa de investimento. Existe uma diferença, não é, Amanda? Existe, super. Assim, eu tenho clientes, claro, que por alguma eventualidade da vida, o que aconteceu durante a construção, porque construção que não é planejada... É BO, amigo. Entenda. A gente acaba volta casamento. Lá pro início, ao planejamento aí. Pra vocês terem ideia, como planejamento é uma coisa super importante. Sim. Eu já vi construção acabar casamento, tá? Eu já vi construção fazer filho e morar fora do Brasil e nunca mais voltar. Então, vamos prezar pelos casamentos, né? Exato. Então, acontece muito da pessoa não ter ali uma noção, vai tacando um monte de coisa na casa, caríssimas, que no valor agregado, assim, na hora de vender, você não vai receber de volta. E aí você tem que fazer essa diferenciação. Não, eu estou construindo uma casa versátil.
É uma casa versátil, uma casa que eu vou morar e vou morar muito bem. Sim, E se eu vender, eu vou conseguir recuperar tudo o que eu investi na casa com amigos, né? sim. Porque assim, o que é um investimento? Eu boto 10, volta 100. Uhum, 10 foi e voltou mais 9 com ele de 10, né? uhum, Ele veio com amigos. Então, Uhum. investimento é um dinheiro que vai e volta com amigos. uhum. Nesse sentido, a gente vai ter um episódio só explicando isso pra você. Amanda, eu sou estilo nômade. Construo a casa, boto o preço, que a minha ideia é essa, né? A minha ideia de vida é fazer isso pra mim. Construir uma casa top de linha, Uhum. mas dentro de uma coisa mercântil, né? Uma coisa assim que eu posso, não, se eu vender hoje, eu não tô perdendo nenhum dinheiro, tô oferindo lucro, botando dinheiro no meu bolso. Uhum. Então, você tem que ter o quê? Uma noção disso, Sim. né? Porque eu vejo, já aconteceu muito de cliente meu, Amanda, mas eu botei a pedra Y. Mas olha, na minha casa tem um elevador X. Mas olha, na minha casa eu botei a piscina Z. Uhum. Gente, pra você, isso é muito massa. Mas para quem tá comprando, a depender do comprador, quando a gente trata de alto luxo, é outro público, a galera entende sobre Uhum. valor agregado, eles Sim. sabem sobre obras assinadas, móveis assinados, e etc. Isso aí quem vai entender é alto luxo. Mas quando Uhum. você trabalha com alto padrão, né? O cara meio que tipo, isso aqui funciona? Uhum. Beleza. Isso aqui não funciona pra mim? Por que que tu botou? Então, assim, a intenção desse episódio vai ser deixar claro que casa pra morar é uma coisa, Tem uma característica e casa de investimento tem outra. perfeito. E você vai ter que ter essa noção da realidade, Uhum. né? Você não... E esse episódio vai servir exatamente pra isso. Vai. A gente vai trazer investidores que trabalham Uhum. com isso, né? Para que eles contem para vocês a experiência deles quando eles construíram casas que foram só para vender e construíram casas onde eles moraram e venderam. Claro que assim, quero deixar claro que a pessoa que constrói uma casa para vender, ela não está construindo uma casa com padrão baixo, não, tá? É porque existem materiais, e aí o Eider pode me explicar melhor, Uhum. que elevam muito o custo de uma obra e ela Sim. deixa de ser comercial. Não é isso, Eider? Exatamente, assim, a gente tem prioridades, né? Não necessariamente o que você vai qualificar como prioridade para colocar dentro de uma casa de moradia para você, você vai achar uma pessoa que ache vantagem exatamente naquilo, né? Então, assim, aquele material agregado que tem um super valor para você, valor financeiro mesmo, ele pode não fazer sentido na vida de outra pessoa. Então, assim, aquilo pode custar dentro do teu investimento uma coisa absurda que não faça sentido, vai encarecer a sua casa, você vai ter dificuldade para poder vender. Então, assim, quais são as duas estratégias, né? Dificuldade para vender dentro do valor que você acha que Que vale. você acha que vale. É porque tem essa Porque diferença. a estrutura da casa possivelmente seja mais ou menos a mesma. A estrutura. O material de valor super agregado que não. Exato. Então, aquilo ali tem que fazer o sentido e existe realmente um teto. As duas estratégias são, se você tem muito bem definido na sua cabeça que você vai fazer uma casa de moradia, o céu é o limite realmente. Você está colocando tudo do bom e do melhor conforme você acha que você e sua família podem desfrutar a vida inteira. Se existe uma possibilidade da sua casa ser já de cara de investimento, ou então ela vai ser de moradia com possibilidade de investimento, tem que ter essa estratégia. Isso. Os materiais têm que ter um valor agregado que ele pode ser palpável ao mercado, que as pessoas consigam dar valor àquilo ali, a maioria das pessoas Sim. consigam, né? E aquilo tenha um valor que as pessoas consigam pagar. Sim. E não necessariamente que você fique limitado e restrito a um seleto grupo de pessoas que vão achar vantagem naquilo, porque senão fica muito difícil para vocês, como corretores, achar esse cliente. Verdade. Porque assim, aí eu falo como a minha experiência como corretora, né? Tem cliente que manda mais a minha, existe o que vale, né? O que vale para mim e o preço que o mercado está disposto a pagar. Sim. Se nós temos, sei lá, 10 casas muito aproximadas da sua, que estão pedindo 2 milhões a menos, Sim. quem tem dinheiro não é burro, não. O cara não vai pagar 2 milhões a mais, a não ser, como eu disse para vocês, no mercado de alto luxo, que a gente já tá falando de uma pessoa que paga 10, 15 milhões no imóvel. Sim. Para ele, um imóvel de 15 milhões e 20 milhões, gente, não é diferença. Quando a gente fala de um imóvel de 3 a 5 milhões,
pro cara faz sim diferença. Uhum. Ele vai olhar, peraí, por que que eu tô pagando 2 milhões a mais nessa casa? Se essa daqui tem o mesmo metro quadrado e às vezes a outra casa que ele viu entrega até mais em termos de espaço, Sim. né? Mas porque o outro colocou móveis assinados, X, Y e Z e tal, ele entende que para ele a casa vale mais, beleza. A Uhum. casa vale para ele mais, mas para o mercado é uma outra história. Então isso tem que ser muito bem estudado. A minha intenção, né, Uhum. organizo meu financeiro para isso, para construir casas, morar, colocar o preço que eu entendo que vale, já que eu sou do mercado. Uhum. Eu não vou colocar uma coisa nem além, nem aquém, né? O Uhum. além muito alto, o aquém muito baixo. Eu vou fazer uma coisa vendável. E tudo isso tu acredita que você consegue economizar durante a construção de obra para você fazer uma casa onde você vai morar e ao mesmo tempo você pode vender? Sim. Como? O Edu pode me explicar isso aí. Quando a gente vai fazer uma bancada de cozinha ou uma pia de cozinha, a pia, a gente não coloca um revestimento na parede do piso ao teto, às vezes. Só que aí o cara, entra aí o arquiteto, Amanda, já vamos botar aqui um móvel X, já não vai precisar daquele revestimento, não é isso, Edu? Exatamente. No banheiro é a mesma coisa. Se eu vou botar um armário, a gente já viu aquele o ripado, que tá muito na moda ultimamente. Vou botar um ripado do chão ao teto. Tem necessidade de eu colocar um revestimento naquela parede? Não. E isso aí faz o quê? Não economiza na obra? Economiza, com certeza. E eu acho que essas casas de investimento, o interessante é a gente perceber que a maioria das coisas que são empregadas lá dentro, elas precisam ser o mais fácil do mercado absorver. Muito bem pensadas, né? Muito bem pensadas. Então, assim, há pouco tempo atrás, nós tivemos uma grande leva de pessoas interessadas em ripado. Sim. Já não tá mais tanto assim, as pessoas já estão fugindo um pouco do ripado. Mas qual era a estratégia há um tempo atrás? Talvez colocar um ripado em algum certo canto da casa, ainda de investimento, que pudesse trazer um valor agregado e a maioria das pessoas que entrasse ali acharia bacana, né? O interessante é a gente perceber que a maioria dessas coisas que a gente fala sobre as casas de investimento são coisas pontuais de construção dentro da casa. Então, Sim. assim, tem muitas casas que são entregues em diversos tipos de padrão. E, geralmente, a gente tem móveis básicos entregues dentro da casa, a gente tem casas que são entregues já com luminotécnico feito, casas que estão entregues com algum revestimento já dentro da casa, né? Então, Desculpa. o interessante é a gente poder colocar os materiais que eles consigam fazer com que essa estratégia do investimento seja o mais eficiente possível. Sim. Lógico, você pode dar uma ousada em colocar um material bacana, um material diferente, que vá trazer uma fachada diferente, uma geometria diferente, que vai trazer um valor agregado. Agora, você colocar algum determinado material que vai só encarecer todo esse ambiente ou o projeto, isso pode reduzir as tuas possibilidades de venda dessa casa. E a margem de lucro, né? E a margem de lucro. A gente estava falando aqui com vocês sobre a questão de investimento, né? E venda, como otimizar. Uhum. E aí, para concluir, a gente vai falar mais, obviamente, no episódio, mas para concluir, assim, a linha de raciocínio é o seguinte, é que se você não sabe o que você está fazendo, você precisa de pessoas que possam te orientar a fazer da melhor forma. Claro que construção, eu costumo dizer para os meus investidores que você sempre vai aprender com a próxima, né? Você vai sempre melhorar na próxima. Nessa casa você vai errar uma coisa, na próxima você vai melhorar. Você nunca vai estar perfeito em termos de, naquela eu podia ter feito isso. Sempre vai ter uma coisinha ou outra que você vai ter uma observância melhor. E isso a gente só vai vendo na prática, mas se você tiver profissionais qualificados que podem te orientar da melhor maneira possível para você ter um menor custo e o maior ganho, porque o investimento é isso, Exato. né? É melhor, não é isso, Eider? Sim. E aí a gente vai explanar por último aqui o Eider, que é a pessoa mais qualificada para isso, a gente vai explanar por último a questão das casas inteligentes, que hoje a gente está tendo muita automação, energia solar. Hoje em dia, gente, para vocês terem ideia, tem até os alimentadores de animais, né? Umas maquinazinhas. Biodigestores também. Negócio de compostagem que você faz dentro de casa. Então, todas essas soluções, a gente vai ter um episódio só para falar sobre isso, né, William? Exatamente. Essas smart homes, né, como chamam hoje, as pessoas querem cada vez mais trazer inovações para dentro da sua casa. Então, assim, são dois quesitos. São casas inteligentes por trazerem
coisas automotivas, não, coisas tecnológicas para dentro da casa, e isso envolve inteligência artificial, envolve motorização de certas coisas, envolve cortinas Até motorizadas, escolha de eletrodomésticos, escolha né? de eletrodomésticos. Então, assim, tem uma variedade gigantesca de coisas que você pode trazer a melhor vivência com tecnologia dentro das casas. E a outra coisa é exatamente você trazer elementos dessa sustentabilidade para dentro das casas, que isso também envolve, querendo ou não, tecnologia, com as placas solares, com biodigestores. Você pode ter casas mais limpas que não vão gerar tanto detritos, né? Tanto lixo, não vão. Esse tipo de coisa que o mercado hoje traz para dentro das casas é muito interessante, porque a maioria das pessoas se sentem bem exatamente trazendo isso. A inteligência artificial com os eletrodomésticos que a gente tem hoje, ela consegue fazer uma variedade de coisas assim infinitas para dentro das casas. Verdade. Minha irmã tem um Cleitinho, gente. Cleitinho é aquele robô É o aspirador. que limpa a casa, é? Hoje a gente chama ele de Cleitinho. É o Cleitinho, já apelidou ele. Legal demais, eu acho massa. O Cleitinho, ele tem o horário dele trabalhar, né? Sim. Ele é um CLTzão, então ele tem o horário de começar e terminar. E quem ainda diz e bota ele pra trabalhar é a Alexa. É mesmo? Achei massa o Cleitinho. Além disso, dentro das casas, a gente ainda tem segurança, né? Sim. Tem travas eletrônicas. Se você quer ter dentro da sua casa, guardar joias, guardar. Hoje em dia ninguém tem mais dinheiro, né, dentro de casa. Mas físico. assim, coisas de valores, coisas importantes, Passaporte, né? Essas coisas. passaporte, a infinidade são muitas coisas Sim. para dentro da casa. Então, assim, você consegue ter uma infinidade de coisas destinadas à sua residência que vão trazer essa tecnologia para dentro de casa. E a gente consegue fazer isso dentro da própria arquitetura da casa, dentro das marcenarias da casa, os móveis planejados da gente. Ele pode trazer uma abertura com o digital, uma abertura de porta facial. Então, assim, tem muitas É uma coisas. possibilidade infinita. Infinita E a de gente vai ter um coisas. episódio só pra falar sobre isso. Só para falar sobre as inovações, as empresas locais que podem destinar exatamente a Prestar esse tipo de serviço, prestar né? esse tipo de serviço e você ter essa casa com todas essas possibilidades, né? Porque não adianta você, tipo, viajar, que quero, e não sabe nem Uhum, onde é que encontra, exato. né? E aí vai ficar fazendo gambiarra por gambiarra. Não, e a gente sentido. tem algumas empresas aqui que vão facilitar a vida de muitas pessoas, porque às vezes as pessoas querem esse tipo de coisa e não conseguem achar. Assim, você consegue fazer a automação dos eletros dentro da sua casa, que eles consigam ligar as luzes, desligar, ligar algum tipo de equipamento quando você estiver já chegando em casa. Tipo Black Mirror, né? Exatamente. Então, você consegue deixar programado para o seu café ser feito e aí você consegue ter uma vivência céu é o tecnológica limite, né? dentro da sua residência. Essa vivência tecnológica, ela já é uma realidade. Então, você explanando tudo isso, você consegue otimizar muito mais. Colocar isso tudo dentro do teu projeto, Coloca né? dentro do projeto e a gente vai pontuando. A gente vai pontuando tudo isso para as pessoas conseguirem ter. Porque hoje em dia, o tipo de vivência em casas de alto padrão, ele foi qualificado a uma tecnologia super alta. Sim. Justamente pelo fato das pessoas terem essa necessidade. A necessidade, ela é latente, as pessoas querem ter isso. O mercado, ele não está disponível, ele não pode gerar isso pra gente, então as pessoas realmente querem ter. E tem, assim, muito cliente que eles não têm essa noção. Eles acham, não, depois que eu concluir a casa, eu posso ver tudo isso. O interessante é que você veja antes, até para saber se cabe no seu orçamento, né? E o interessante é que isso já esteja no projeto. Tá até uma fiação específica, Exato, né? exatamente. Porque tudo isso, quando você já sabe que vai colocar, você consegue fazer com que nada atrapalhe. Sim. Nenhum tipo de tubulação seja atrapalhado por outra. Nenhum tipo de material. Às Sim. vezes você coloca um determinado material que vai te dificultar fazer uma automação. Sim. E essa automação, desde o zero, ela já pode ser pensada
como a gente falou, né, desde o início, o planejamento, ele é o crucial para tudo isso. Verdade. Como nós trabalhamos com uma infinidade de materiais, de possibilidades, de custos, de financiamento, é uma coisa realmente É um mundo, né? bem extensa, Sim. isso precisa estar bem planejado. Até a última coisa, que é exatamente isso, são as automações. Essas casas, elas precisam desde o zero serem pensadas, inclusive para a tecnologia. É porque, como ele estava falando, assim, quando a gente trabalha com automação, aí eu gosto muito de tecnologia, então eu sei que a gente precisa, às vezes, de uma tubulação específica, de uma fiação específica, Sim. e nada pior do que você receber a sua casa e começar um monte de quebradeira, porque você tem que resolver esses pontos, E né? acontece muito, viu? E acontece muito, não é nem só pela automação, não, da casa. Sim. Acontece muito pelo fato de não ter o planejamento. Sim, o projeto em si, né? O projeto em si. Muitas vezes as pessoas qualificam que determinada coisa não deva ser feita pelo fato de se economizar. Sim. Essa A famosa econo- economia de pinto que a gente Ah. fala. É economia de. Lá no meu interior a gente chama de economia de Ai, ai. pinto. Porque o pinto ele vai lá, come um pouquinho, mas depois tem que comer muito. Aí você economiza aqui. Não vou botar essa tomada aqui agora, não, porque eu vou gastar R$10 a mais. Aí você não bota a tubulação. Aí ao invés de você gastar R$10, agora você vai gastar 50. Você gasta bem mais. Exato. Você gasta bem mais porque você está refazendo uma coisa que acabou de ser feita, Nem né? precisava. Não precisava. O retrabalho é trabalho preguiçoso, né? Eu sei que até existe, eu lido muito com muitos clientes que são muito indecisos. Tem muitos clientes que às vezes não sabem o que querem. São todos. São todos. Eu já atendi cliente que disse que só queria plano, no fim comprou uma duplex. Cliente que disse que só queria coisa nova e no fim comprou uma casa para fazer retrofit. Vai entender a benção da cabeça do cliente. Tem muitos clientes que não sabem. E tem muitos clientes que não conseguem visualizar certas coisas. Mas assim, nós como profissionais temos a responsabilidade de instruirmos, né? Então, a gente consegue mostrar para os clientes tudo que a gente tem de oferecimento no mercado, né? Fica mais com fácil, as né? possibilidades, para a gente realmente ter o mínimo de retrabalho, porque a pior coisa do mundo é você chegar no final da sua construção e perceber que você vai ter que gastar com retrabalho. Sim. Porque você fazer novamente essa quebradeira é um retrabalho. Porque você gasta para quebrar e gasta para botar de volta. E gasta para colocar de volta. E nem sempre é o mesmo material. Então, assim, O acabamento não fica do mesmo jeito, não vou fica logo do mesmo avisando. jeito. Então, querendo ou não, você precisa dessa simplificação. E tudo isso é um bom planejamento. Verdade. E nós estamos aqui exatamente para conseguir fazer um bom planejamento. É tanto que, por várias vezes, a gente foi e voltou no planejamento. É foi engraçado e voltou, que exatamente isso que o Eder estava falando. Assim, o último episódio dessa série, né? Porque a gente vai ter outras, mas Sim. o último episódio dessa série remete para O primeiro, exato. Porque o bom planejamento, ele vai fazer com que você tenha a facilidade de tudo isso. Querendo ou não, você tem uma certa complexidade pelo número de coisas a serem feitas dentro das casas, né? São muitos pontos a serem observados. São muitos pontos. Existe essa complexidade, a gente não está negando que ela existe. Mas com a técnica perfeita, os profissionais perfeitos, o planejamento perfeito, você consegue chegar até lá e você ter um bom resultado. Quando você está dentro de um ambiente como esse, super tecnológico, com materiais nobres, com ambientes super geométricos, com a iluminação perfeita, com o som perfeito, você vê que aquilo ali teve um grande pensamento sobre ele. Então, não é um ambiente qualquer, construído de qualquer forma. Sim. Então, gente, esses são os episódios, né, Wader? Exatamente. Esses são os episódios que a gente vai trazer para vocês inicialmente. Esse é um projeto que a gente pretende que ele seja bem longo, né, amigo? Exato. Isso é o início de uma amizade que aconteceu em 2023. Nós estamos trazendo aqui um projeto de audiovisual em 2025. Então, se você quer acompanhar, quer entender a melhor forma de investimento, que tipo de pessoal contratar, e se você gosta desse tipo de assunto e quer ficar por dentro, Exato. né? Segue a gente em todas as redes sociais. Nós temos TikTok, Instagram, YouTube, todos com o mesmo @Homecast Descomplicado. Então, não percam os próximos episódios. Esse é o primeiro, só para explanar para vocês, dar assim,
um gostinho do que a gente vai trazer, né, Wader? Exato, e a gente vai ter muita gente aqui com a gente, viu? Sim, muita Não gente vai ser legal. só eu e a Amanda, a gente vai trazer muita gente bacana, vocês vão conhecer gente que faz a diferença aqui no mercado principalmente do Ceará. Então, essas pessoas são as pessoas para poder fazer a diferença Sim. em construções, em reforma, retrofit, captação, gente do ramo imobiliário, gente do financiamento bancário, engenheiros. Então, assim, é uma gama de pessoas que realmente vão possibilitar chegar até o final dessa construção de casas de alto padrão. Nós realmente gostamos muito desse tipo de assunto, Vocês né? percebem que a gente fala assim, muito apaixonado, né, pelo negócio. Nós falamos, é até um pouco sentimental. A nossa, verdade, é um filho, né? Exatamente, é quase um filho da gente, né? Então, a gente tem realmente essa grande intenção de mostrar que existe uma facilitação tanto do assunto quanto das pessoas que a gente pode trazer para realmente vocês poderem entender um pouco mais de como a gente já entende, né? Isso daqui, não que a gente já entenda de tudo, a gente precisa aprender muito, vamos aprender aqui com o pessoal que vai vir com a gente, né? É aquela história, né? Assim, a intenção é a gente trazer, vocês entenderem tudo. A gente vai ter um grupo, né? Essa novidade, a gente vai ter um grupo no WhatsApp para você entrar e receber informações de primeira mão, episódios, cortes, tudo isso para que você tenha uma noção, assim, de maneira bem leiga, tá, gente? Que é um papo, é uma conversa. Sim, aqui é uma conversa. Não é para ser complicado, você não tem que sair daqui formado em arquitetura. Não, ninguém vai sair formado em nada. Exato. A gente só vai sair formado em entendimento sobre construção. A ideia é essa, né? Esse entendimento sobre construção, a gente quer gerar para as pessoas. Você tem um interesse em construir, ou então tá procurando de que jeito construir, você pode realmente entender certo o processo, ou então o processo inteiro, junto com a gente, e a gente vai desmistificando tudo isso com as pessoas que vão passar aqui pra gente, né? Verdade, porque assim, quando você sabe o que você tá fazendo, fica muito mais difícil de uma pessoa tentar lhe enrolar. Então, a intenção é que a gente abra os olhos de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado muito desse episódio, tenham ficado até o final. Sigam a gente em todas as redes sociais, como eu disse a vocês, Instagram, TikTok, YouTube, vou botar até no Facebook e ainda tem o nosso link do grupo exclusivo para vocês que nos seguem. É isso, né, Wader? Eu acho que é isso. Por final, diz aí só o teu Instagram. Gente, os arrobas, né, eu esqueci. Olha, o meu arroba é Amanda Araújo Broker, né? Hoje eu tô à frente de uma imobiliária, Imobnex, que eu tenho uma sócia, Helena Lima. E aí, assim, quer saber tudo sobre o mercado do Eusébio, quer conhecer tudo que tem lá, todos os lançamentos, e até lançamentos de praia, você segue lá o meu Instagram, que vai ter tudo lá fácil pra você. Eu sou super fácil acesso. E eu, no caso, já tenho o meu arroba, que é o Wader Muniz Arquitetura. Eu também tenho uma vertente, que eu também tenho agora uma sócia. A minha sócia é a Winnie Alcântara, ela é arquiteta também, e a gente está montando a Archway. Então, é uma novidade que a gente está trazendo aqui. Nem eu sabia, viu? É uma novidade que a gente está trazendo aqui. Então, a Archway, ela vai realmente trazer esse tipo de elaboração de projetos em alto padrão, que a gente vai poder dar uma conversada muito maior sobre esse tipo de planejamento de residencial, né? Que bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. É isso. Um beijo e tchau! Tchau, tchau. Até mais.